Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou trazer para vocês uma história que eu escutei no podcast, que é o caso do garoto de 14 anos chamado George Stanley. Eu trouxe algumas anotações aqui porque eu não lembro de cabeça. E é isso, bora lá pro vídeo de hoje. Então, esse crime do George Stanley não é sobre o crime em si, mas é sobre a injustiça que fizeram com um garoto de 14 anos. O contexto da época em que aconteceu o crime não só justifica, mas também mostra pra gente o que a gente tem que saber como história. Nós, como seres humanos, devemos saber o que foi a história, para que a gente não possa repetir no futuro. George Stanley nasceu no dia 21 de outubro de 1929 em Alcolum, Carolina do Sul. Morava com seu pai, mãe e 4 irmãos. O pai dele trabalhava em uma serraria e eles moravam de favor em uma casa cedida pelo patrão do pai de George. Apesar deles viverem em uma época de segregação racial, aonde que na cidade viviam de um lado os brancos e de outro lado os negros. Apesar de viverem neste contexto, aonde que nos Estados Unidos, principalmente no sul do país, eles tinham várias leis de segregação racial, a família de George vivia muito bem na medida do possível. A mãe era muito dedicada, o pai trabalhador, para que os 5 filhos vivessem da melhor forma possível. Até que em 23 de março de 1944, 2 meninas brancas, uma menina chamada Betty, de 11 anos, e a outra, Emma, de apenas 8 anos, andavam de bicicleta pela cidade procurando uma flor específica, chamada Flor da Paixão. E durante a busca delas na cidade, elas passaram em frente da casa de George e perguntaram diretamente para ele e sua irmã sobre as flores, aonde que elas poderiam encontrar essas flores. Naquele mesmo dia, mais tarde, as 2 garotas não voltaram para casa. Então, de imediato, a família delas entraram em contato com a polícia para notificar o desaparecimento das 2 garotas. E já de imediato, um grupo de centenas de pessoas se juntaram à busca das garotas, pois se tratava de 2 garotas brancas em um contexto de vida e segregação muito forte para a época. Até que na manhã do dia 24 de março, as 2 garotas foram encontradas já sem vida em uma vala. Ambas tinham ferimento na cabeça. Durante a busca, os policiais conversaram ali na redondeza. Algumas pessoas informaram que viram elas no bairro dos Negros. Eles teriam visto elas conversando com George. Apesar do George, com apenas 14 anos, não ter nenhum problema com a polícia, nem na escola e nem com a vizinhança, que ele era tido como um garoto muito educado, muito amoroso com a família, que cuidava das irmãs. Isso não foi um empecilho para que a polícia fosse até a casa dele e levassem ele para a delegacia para ser interrogado. E um fato muito curioso é que durante o interrogatório, George não teve nenhum direito. Ser acompanhado por algum adulto, não teve direito a advogado, era simplesmente ele e um monte de policial em uma sala. Agora imagina comigo, uma criança com 14 anos de idade, que nunca teve problema nenhum com qualquer autoridade, ser interrogado por vários policiais em uma sala e não ter direito a nenhum suporte, nem do pai, nem da mãe e nem de um advogado. E não resultou em algo diferente. Algumas horas depois do interrogatório, a polícia veio na mídia e disse que George teria confessado a morte das 2 garotas. E de acordo com essa confissão, os policiais disseram que o motivo do George ter matado as 2 garotas é que ele teria tentado abusar sexualmente da Betty, de 11 anos, mas perdeu a paciência porque a Emma tentava a todo custo proteger a amiga e que ele acabou matando as 2 com uma barra de ferro e então jogou o corpo delas na vala. No dia seguinte da confissão, o George já foi acusado de assassinato de 1º grau. No mesmo ano, em 24 de abril, só recapitulando, o crime foi cometido em março. Em abril, no dia 24 de abril, George já foi para o julgamento dele. O julgamento não demorou nem 2 horas direito. O veredito, nem 10 minutos
para ser deliberado. E adivinhe, ele foi sentenciado como culpado e sentenciado à pena de morte na cadeira elétrica. Sobre o julgamento, durante o julgamento, ele não teve direito, o advogado dele, que foi constituído pelo governo, não teve direito a contra-argumentação, não teve direito de levar nenhuma testemunha, não teve nenhuma investigação mais profunda, a não ser a que os policiais disseram que foi. E sobre o interrogatório, não teve nenhuma prova do interrogatório. Não tem uma fita, não tem uma filmagem. É simplesmente a palavra dos policiais contra de um menino de 14 anos. E durante todo o julgamento não teve um questionamento real do que teria acontecido com as meninas. Do julgamento até a execução foram só 83 dias. Do julgamento até a execução foram só 83 dias, menos de 3 meses. Outro detalhe que choca ainda mais essa história é que ele era tão pequeno que tiveram que adaptar a cadeira elétrica para que ele chegasse na altura mínima do equipamento. Tem relatos que colocaram livros para que ele sentasse em cima e tivesse a altura mínima para poder ser executado. Então, naquele dia, em 16 de junho de 1944, George foi executado. E a partir dali, o seu caso foi arquivado como resolvido. Então, décadas se passaram e só em 2014, depois de 70 anos da execução, o caso foi reaberto. E aí veio a conclusão. O julgamento foi completamente injusto, os direitos dele foram violados, o processo foi falho do começo ao fim e a condenação foi anulada. Mas a parte que mais me pega nessa história toda é que um menino de 14 anos foi sentenciado e executado em menos de 3 meses, sem ter tido a real chance de se defender. E até hoje não existe nenhuma prova concreta de que o George teria cometido esses crimes. Então fica a pergunta, ele era culpado? Ou só foi o alvo mais fácil naquele momento? Porque pensa comigo, uma cidade pequena, crime chocante, pressa por resposta, racismo forte da época, tudo isso junto cria um cenário perfeito para injustiça. E George acabou sendo vítima disso tudo. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, não do caso em si, mas dessa reflexão que esse caso traz pra gente nos dias de hoje, em pleno século XXI. E deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa história. Se você quer que eu traga mais histórias como essas, histórias que pessoas foram injustiçadas e que ao longo do tempo foram que os casos foram reabertos e mostraram que sim, a justiça pode ser falha quando há pressa na resolução dos casos. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Beijo e até mais.